Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós chegamos em 2 Samuel, capítulo 21, e eu quero falar algo muito importante sobre os votos feitos diante do Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Samuel 21:1 que durante o reinado de Davi houve uma fome que durou 3 anos. E Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária e por terem matado os gibeonitas. Deus disse uma coisa importante. Ele permitiu que a nação de Israel padecesse por um voto feito com os gibeonitas antes do reinado de Davi. Creio que você achará as circunstâncias desse voto muito interessantes. A história ela aparece lá em Josué capítulo 9, quando os israelitas entraram em Canaã e o Senhor fez os votos, fez os povos os temerem grandemente. A maioria dos povos da Palestina uniram forças para combater os israelitas, mas o de Gibeão escolheu uma estratégia mais sábia para escapar. Vestiu-se como se estivesse vindo de uma terra muito distante para fazer um pacto com Israel. Os anciões de Israel não consultaram o Senhor, por isso foram enganados. Eles fizeram a promessa de nunca destruírem os gibeonitas. Agora, nós vamos avançar nos 300 anos. Durante seus 42 anos de governo, Saul procurou destruir os gibeonitas. Mas o Senhor tem uma excelente memória. Ele quis que seu povo cumprisse aquela palavra. E ainda quer. Com certeza, uma razão por que o Senhor espera que seu povo cumpra sua palavra é para que os de fora venham a crer que Ele é bom para os seus. Israel tinha de manter o seu acordo com os gibeonitas, ainda que aquela geração não tivesse participado daquele pacto. Saul ele quebrou o pacto com o provável apoio de seus filhos e tentou exterminar um povo que era inocente do pecado de seus antepassados. Ironicamente, os descendentes de Saul pagaram com a vida pelos pecados dele. Votos têm uma extrema importância para o Senhor. Lá no texto de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 5, diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Homens e mulheres quebraram seus votos de casamento dizendo que sua união foi um erro. Talvez eles sejam como os israelitas que não consultaram ao Senhor
e se arrependeram mais tarde. Mas um voto é uma coisa muito séria. Muitos fizeram votos de honrar seu cônjuge, porém, embora ainda vivam sob o mesmo teto, a honra já se mudou da casa há muito tempo. Há também aqueles que optaram pelos mais endinheirados. Não vivemos em uma sociedade que leva a sério os votos de longo prazo. No entanto, continuamos vivendo sob a autoridade celestial de quem o faz ou de quem perante você fez. Muitos jovens fizeram votos de pureza com Deus por meio de um projeto maravilhoso, que é o amor espera, ou o verdadeiro amor espera. Muitos fizeram esse voto e fizeram esta promessa diante do Pai, e muitos não conseguiram cumprir. Em vez de continuar obedecendo o voto que fizeram diante de Deus, desobedeceram. Deus requer duas coisas quando quebramos os nossos votos: arrependimento e renovação do compromisso. Diversos votos que a gente faz votos ao longo da nossa vida. E muitas vezes nós, como os israelitas, esquecemos dos votos, mas Deus, Ele não esquece. Contudo, nós devemos pensar: se você fez algum voto e você ainda não pagou, ou se você quebrou os votos, está na hora de pedir ao Senhor perdão e renovar aqueles votos que precisam ser renovados. Em 2 Samuel 21, 2 e 3 diz assim: O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Davi perguntou aos gibeonitas: Que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas fizeram uma exigência que pode parecer horrível. A gravidade da exigência deveria lembrarmos de como Deus leva os votos a sério. Eles quiseram vingança de sangue, que 7 descendentes machos de Saul fossem entregues a eles para serem executados. Tenho certeza de que seu estômago se contorceu agora, assim como o meu, mas eu repito, voto é assunto muito importante. Os israelitas renovaram o voto que haviam feito com os gibeonitas ao satisfazerem então as suas exigências. Davi entregou aos gibeonitas o que eles pediram, e assim a fome cessou. As primeiras gotas de chuva caíram do céu, trazendo o cheiro de uma terra molhada. Os desastres e as épocas de grande perdão são muitas vezes ocasiões que mostram amor e bom caráter. Assim foi feito o caso de Rispa, mãe de 2 homens mortos pelos gibeonitas, lembra? Em 2 Samuel 21, 10. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia e nem os animais selvagens à noite. Quando a chuva encharcou os seus cabelos, aquela mãe que estava enlutada dobrou seu pano de saco e voltou para casa. A ideia de uma mãe protegendo os corpos dos seus filhos dos predadores diurnos e noturnos foi mais do que Davi podia suportar. Aquilo o despertou recordações que o incomodaram profundamente. Os corpos expostos de Saul e de seu querido amigo Jonatas, 1 Samuel 31. Os restos mortais dos dois não estavam onde deveriam estar. Isso já era um assunto pendente, já havia muito tempo. Então ele partiu em busca dos ossos de Saul e de Jonatas, assim como dos homens mortos pelos gibeonitas. Davi não mandou seus soldados o fazerem, mas ele fez isso pessoalmente. Ele os achou, trouxe-os de volta e os enterrou no túmulo de Quis, o pai de Saul. Isso está escrito lá em 2 Samuel capítulo 21,
Versículo 14. A obediência, amados, tem efeitos impressionantes. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Você acha que tem algum assunto pendente em sua vida? Algum voto, alguma promessa que você ainda não cumpriu? Antigas dívidas com Jesus, com Deus? Capítulos precisam ser bem encerrados. Finais precisam ser reescritos. E há livros também que precisam ser terminados. Jesus, ele nos levou para um novo tipo de guerra, muito mais eficaz que a militar. Temos as armas da graça, da misericórdia, do amor e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Alguém precisa do seu perdão, de sua aceitação e de sua libertação? Está na hora de terminar, então, velhas batalhas. Assim como os israelitas, sofreremos com situações que parecem totalmente irrelevantes, enquanto elas não forem resolvidas. Pendências mal resolvidas ou não resolvidas sempre impedem bênçãos de chegar em nossas vidas. A rebeldia leva inevitavelmente à fome em nosso relacionamento com o Pai. Um novo começo está tão perto quanto o cheiro da terra molhada trazida pela chuva. Lembre-se, se você tem votos, promessas que você fez diante de Deus e dos homens, não tarde em cumpri-las, para que o Senhor abra as comportas do céu e abençoe a terra em seu favor. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.